né? Que aí eu vou estar mostrando aqui, ó, eu acho interessante, como realmente essa coisa das funções, gente, com o advento aí do plano cartesiano e tal, o problema da área a gente resolve para uma curva qualquer, tá? Bem, uma coisa certa, né, isso que eu acabo de desenhar aqui, ó, deixa eu rabiscar uma coisa, olha, tá? Isso aqui é uma coisa que matematicamente não existe, tá? Então, esse objeto aqui ele não existe do ponto de vista matemático, tá? Não tem como, na verdade, não, isso aqui não tem área, tá? Isso é uma coisa, e aí que separa mesmo o mundo real do mundo abstrato, tá? Que é o seguinte, eu fiz uma coisa aleatória aqui sem critérios e regra nenhuma, tá? Para dizer que o objeto é esse, tá? Então, realmente, como é que calcula a área de uma coisa dessa? Seria simplesmente indo por aproximação mesmo, tá? Aproximando aqui, né, tomando, né, uns pontos aqui, que inclusive a gente nem sabe o que está aqui em cima, né? Então, seria uma coisa muito empírica mesmo, tá? Empírica e dar um valor aproximado ali por regras físicas, né? E o que eu estou querendo dizer com isso, né, de que essa curva aqui não existe, tá? Porque se realmente a gente tivesse um modelo matemático dessa curva, né, tipo uma circunferência, né, que tem uma regra matemática, uma elipse, né, uma circunferência, tá, uma parábola cortada por uma reta, tá, alguma curva, né, tipo uma senoide, tá, com cortada por um círculo, tá, uma circunferência aí eu pedi essa área. Então, isso aqui existe matematicamente, né? Isso aqui é uma curva que existe do ponto de vista matemático. Então, é de se indagar se realmente a gente consegue associar um número, né, a essa região aqui, que é a área dela. Tá? Então, uma curva plana, né, dada por uma fórmula matemática, e aí agora eu vou redesenhar aquele nosso negócio aqui. Imagina que a gente tem um critério, né, existe uma função, né, é como se fosse a trajetória de uma partícula, né, e o que é uma partícula andando num plano? É você pegar uma função que eu vou chamar de a função P, tá? P de partícula, né? Que ela vai do intervalo de tempo de 0 até uma constante, tá? Eu vou colocar 1 aqui, sem perda de generalidade, tá? Então, no tempo 0, ela está aqui em algum lugar do plano cartesiano, tá? Aqui x e y. Poderia ser do R3, do R4, no caso aqui a gente vai assumir que é num plano, né? Então, a nossa função P, que é a posição da partícula, ela vai sair, ela vai pegar um número, né, que é um tempo, um instante do tempo, e associar né, e associar isso aí a pontos do plano, né, R cartesiano R. Tá? Então, é uma função que ela pega um tempo t e associa a um vetor, a dar uma coordenada que diz onde a partícula está, que é um x de t e um y de t aqui, ó, tá? Então, isso aqui é um ponto. Então, ela pega números e constrói duas coordenadas, né? Isso aqui pertence a R2, esse é o ponto do plano, tá? E aí, a partícula, ela vai zanzar assim, tá? Ela pode estar zanzando aqui assim e volta para a posição inicial. Então, eu estou assumindo que a partícula no instante 0, ela está na mesma posição que no instante 1, tá? Que é a curva fechada. A gente pode supor que isso não tenha autointerseção, tá? Essa figura aí de que ela é injetora, né? Injetora, ou seja, ela, exceto, injetora entre aspas, né? Exceto para o tempo 0 e 1, tá? De certa forma, injetora, exceto por essa condição aqui, ó. Tá bom? E aí, bem, então esse objeto existe. Isso aqui a gente indaga se tem uma área aqui, né, que é a área da região limitada por isso aí, ó. Beleza? Então, calcular a área disso, a gente poderia colocar uma poligonal aqui dentro, tá? Inscrever uma poligonal e ir melhorando essa aproximação, né? A gente coloca uma poligonal, eu vou chamar essa região de R. Coloca uma poligonal P1, né, contida em R ali, ó, né, e olha para o interior dela, né, eu vou dar um exemplo aqui, ó, né, uma poligonal aqui dentro,
tá? Que vai aqui. Não precisa estar contida não, tá? Né? Basta colocar os vértices da poligonal na nossa figura R, tá? Aqui, ó. E dizer que essa área aqui, ó, da região limitada por essa poligonal, aproxima, né, a área da região R. É claro que tem erro, aqui está passando, aqui está faltando e tal, isso. Mas se a gente pega esses lados e melhora, ó, né, eu pego aqui um outro ponto aqui, ó, e melhora, ó, essa aproximação começa a melhorar, ó, o que estava faltando a gente acrescentou. E se eu pego esse pontinho aqui, eu puxo para cá, ó, tá? Melhora, né? Eu estou tirando o que estava passando, aí isso aqui já elimina, né? Essa parte que é eliminada. E assim vai melhorando, né? E aí a gente ia, né, com uma sequência de poligonais P1, P2, P3, tá? Essas poligonais vão tender para a nossa região R. E aí a gente segue a área dessas regiões aí, tá bom? A gente segue a área de P1. Deixa eu ver aqui que estão... De repente alguém está mandando mensagem para mim aqui. A área de P2 e assim sucessivamente, tá? E a gente, né, até chegar à área de R, né? Então a gente segue isso aqui, a tendência é que isso, né, vá para a área de R, a gente descubra quem é a área de R, tá? Bem, e aí o que acontece? Esse é o problema, né? O problema estava posto de calcular a área de uma coisa qualquer. Só que o que acontece? Descobriu-se, gente, que esse problema da área, ele pode ser reduzido ao problema, né, a um problema mais simples, que é, tá? Isso aqui não é o gráfico de uma função, tá? Isso aqui, né? Porque o gráfico de uma função, né, uma reta vertical, tem que intersectar o gráfico num só ponto. Aqui intersecta em 2 pontos, tá? Mas esse problema aqui, ó, de pegar o gráfico de uma função, um caso aqui positiva, e depois eu vou estender para vocês e mostrar que né, o conceito geral de integração não se... Esse aqui a gente está enfrentando o problema de área, então eu estou olhando para uma função estritamente maior ou igual do que zero, tá? Mas não precisa, porque no geral é uma função qualquer. Dado uma função, né, uma função contínua definida num certo intervalo AB aqui, ó, tá? AB, a gente descobrir a área abaixo do gráfico da função e sobre o intervalo AB. Beleza? Esse problema. Por que esse problema aqui resolve aquele lá? Né? É como se a gente estivesse enxugando o problema da área. Em vez de atacar esse problema mais geralzão aqui, ó, a gente ataca esse probleminha aqui, ó. Tá? E por que esse resolve esse daqui, ó? Porque uma curva qualquer, né, se você pega uma curva qualquer aqui, ó, no plano, você pode dividir essa curva em gráficos de funções, tá? Por exemplo, olha só, esse trecho aqui, ó, esse ponto aqui à esquerda, né, eu venho com uma reta vertical, trago para cá, até ela intersectar aqui, ó, em uma reta vertical. Aí vem outra aqui assim, tá? Se eu corto aqui, ó, essa região com 2 retas verticais, ó, que tangencia aqui num certo ponto aqui, outro aqui, ó, né? A gente consegue calcular essa área. Imagina que a gente tem um domínio desse problema aqui, ó. Esse problema a gente resolveu, tá? A gente é capaz de calcular a área abaixo do gráfico de uma função sobre um certo intervalo, tá? De uma função maior ou igual do que zero. Esse trecho aqui, ó, isso aqui a gente pode visualizar como gráfico de uma função, ó, tá? Gráfico de uma função, essa parte aqui, ó. E daqui até aqui, ó, como um gráfico de outra função, que eu vou até botar em vermelho aqui, ó, tá? Esse aqui, ó, tá? Isso aqui esse aqui eu vou chamar de G, tá? Isso aqui eu vou chamar de F, tá? E esse problema aqui, ó, com uma função F qualquer, eu vou dizer que eu vou chamar assim, ó, que é a área, deixa eu ver uma anotação boa para isso aqui, ó. Eu vou chamar que é a área abaixo do gráfico de F, tá? Sobre o intervalo abaixo do gráfico da função, e aqui eu vou colocar um intervalinho aqui, ó, sobre o intervalo AB, ó, né? A área sobre o gráfico da função que for aqui, ó, sobre o intervalo AB. Beleza? É essa área aqui, ó, a área do gráfico da função F sobre o intervalo AB. Notação que eu acabei de inventar. Tá bom?
É o que significa esse número aqui, ó. A gente é capaz de, né, dado uma situação dessa, a gente encontra. Então, essa área aqui, gente, ela está determinada, ó. A gente pode determinar essa área aqui, ó, que é um pedaço da nossa região zona que a gente queria matar o problema aqui, ó. Como é que a gente faz, ó? A gente calcula essa área abaixo do gráfico dessa F, que é tudo isso aqui, ó, né? Que eu vou pintar em azul, tudo, né? Então, que eu vou chamar essa região de 1, tá? Então, a área da região 1, ela é o quê, ó? Ela é a área do gráfico, abaixo do gráfico de F, esse intervalo aqui eu vou chamar de AB, ó, tá? Sobre o intervalo AB, né? Menos a área dessa região aqui, ó, né? Que é que está abaixo do gráfico da área do gráfico da função g sobre o mesmo intervalo, tá? A gente calcula essa área aqui, né? Porque isso tudo aqui, ó, menos a parte de baixo, sobra só essa partezinha de cima. E assim a gente faz com essa figura toda, gente, tá? Aqui nessa parte de cima aqui, por exemplo, olha só, a gente consegue aqui, ó, esticar isso aqui, tá? Aparentemente isso aqui é o gráfico de uma função, ó. Aí depois eu venho com outra reta aqui, encosto ela aqui, tá? Então ela vai encostar aqui, ó, tá? E aqui a gente tem um ponto C, ó, vou chamar de C, tá? A gente consegue calcular essa área aqui usando a nossa função área lá, usando isso aqui, ó, que é o que a gente chama de integral, tá? Que é integrar uma função f sobre o intervalo AB, tá? Nesse caso aqui, ó, isso aqui a gente pode olhar como gráfico de uma função, ó, que eu vou chamar de h, tá? E esse pedaço aqui, ó, eu vou chamar de j, ó, é uma outra função. Se a gente calcula essa área toda de cima até aqui embaixo, ó, e diminui o que está abaixo do j aqui tudo, sobra só essa partezinha de cima. E assim a gente vai quebrando essa região toda, né, nesses pedacinhos e matando o problema da área, fazendo essas diferenças, ó. Então essa área eu vou chamar de região 2 aqui, ó, né? Então a área dessa região 2, ela é o quê, ó? Ela é a área abaixo do gráfico da H, né, sobre o intervalo AC, né, que agora a gente vai de A até C aqui, ó, tá? Menos, né, aí a gente calcula essa área toda aqui, ó, né, esse gráfico aqui, tudo que está aqui para baixo. Aí eu vou tirar o que está abaixo da J aqui, ó, a área que está abaixo do gráfico da J sobre o mesmo intervalo de A até C. E aí sobrou a área da região 2. Então, somando essas duas áreas aqui, ó, a gente já matou uma parte da área dessa nossa região ali que a gente está interessado, tá? Aí observe que daqui, ó... Oi, alguém quer falar? Mas como descobre a função que determina essa curva? Essa curva através disso aqui, ó. Cadê a nossa... Porque aquela y lá é dada, essa função aqui, ó. A gente tem essas funções aqui, ó. Ok? A gente tem essas funções. Então, aqui a gente tem que escrever essa coordenada aqui, ó, em termos dessa aqui, ó. Ok? Entendeu? É porque num certo trecho aqui, ó, dependendo, a gente pode não conseguir colocar, de certa forma, esse y de t aqui, ele não vai ser uma função de x de t, tá? O ideal aqui é a gente ver em que certos intervalos, né, esses pontos aqui satisfazem uma equação y de x, ó, né? Como a segunda coordenada como um todo, né, ela se escreve em termos da primeira coordenada como um todo aqui, ó. Eu vou dar um exemplo simples para vocês aqui, ó. Por exemplo, um exemplo assim, ó. Você tem aqui, ó, x, a primeira coordenada é t mais 1, tá? E a segunda coordenada por exemplo, t ao quadrado mais 2t mais 3, ó. Tá? Uma partícula aqui, né, que está se mexendo assim, ó. Tá bom? Essa segunda coordenada aqui, ó, t mais 1, isso aqui, ó, se a gente pede um 1 emprestado desse 3, isso aqui fica t ao quadrado mais 2t mais 1 mais 2. Beleza? E aí o que acontece?
essa primeira parte a gente pode escrever como sendo t mais 1 ao quadrado, ó, mais 2. Beleza? Então, isso aqui é o nosso x de t, isso aqui é o nosso y de t. Tá? Então, se vocês notarem, a coordenada y, que é isso aqui tudo, ela é a coordenada x ao quadrado, ó, mais 2. Okay? E aí, a gente consegue ver que a partícula está andando sobre essa parábola. A parábola é y igual a x quadrado mais 2. Entenderam? Então, dada a função... Bem, eu dei um exemplo simples aqui, né? Isso nem sempre é possível fazer, tá? Porque aí envolve o que a gente chama o teorema da função implícita, tá? Que localmente ali o t, a curva, ela é o gráfico de uma função. Então, isso não é fácil, em termos gerais, não, de fazer, tá? Realmente não é um problema simples explicitar funções, evidenciar, né? Escrever, dadas duas funções, né? Eu dou uma função y qualquer de t, igual uma expressão cabulosa aqui em t, dou uma outra aqui em t, tá? E você saber como é que essa expressão aqui, ó, isso aqui tudo se escreve em termos só disso aqui, ó. Então, não é uma tarefa fácil, não. Se essa função for invertível, né, se a gente conseguir escrever t em função de x, né, inverter essa função, ó, e aí fica uma expressão em x, ó, é só pegar essa, né, como o t depende de x, e jogar aqui dentro. E aí você tem. Mas nem sempre é possível, né, inverter uma das duas coisas lá. E é fácil criar funções que são complicadas pra caramba lá, pra gente construir essa função que você acabou de destacar. Tá? Então, realmente não é uma tarefa muito fácil, não, mas em alguns casos é possível isso aí. Beleza? A gente, né, dada a fórmula da curva, né, a parametrização dela, a gente obter essas funções h aqui, ó, h, j, f, g. Tá? Bem, e assim sucessivamente, né, gente? Oi, pode falar. No caso da aplicação na física, quando eu quiser integrar alguma coisa, vai ser para mim descobrir alguma área e numa equação e por aí vai? Ou tem alguma outra utilidade para integral além dessa? Não, ótima pergunta, tá? Essa motivação que eu estou dando como área, né, para o cálculo de área, ela é uma coisa motivacional, tá? Mas que o problema geral da integral, tá? Que é o que a gente vai aprender, que é a integral de Riemann, ela é como se fosse o seguinte: se a gente está trabalhando com funções positivas, aí sim, é como se a solução de um problema, lá você calcular massa, uma densidade, alguma coisa, se reduzisse a calcular a área de alguma função. Tá? É como se a solução daquele problema se transformasse em encontrar a área de uma função. Mas, na verdade, a gente não pensa mais em área. Tá? A gente sabe que vai ser a área de uma função, mas a gente não está interessado em que isso seja uma área e tal. Tá? Porque depois a coisa se transforma numa tecnicalidade de resolver uma integral mesmo, tá? Que pode ser interpretada como área. Tá? Da mesma forma que uma integral você pode fazer o caminho inverso, né? Uma integral você pode estar interpretando que você está calculando lá a densidade lá de uma barra de alguma coisa. Tá bom? Então essas interpretações é porque a solução de um problema, né, uma integral que resolve um problema pode ser a integral que resolve vários outros problemas, né? Ter vários outros motivos teóricos para chegar na mesma formulação, né, numa fórmula. Você quer, sei lá, resolver uma integral de 0 até 1 de x ao quadrado dx, tá? Que depois, daqui a pouquinho, a gente já vai saber o que é isso aí. Tá? Bem, isso aqui, de certa forma, você está calculando a área abaixo do gráfico de x quadrado sobre o intervalo de 0 a 1. Mas você pode interpretar isso de outro jeito, que é uma densidade, entendeu? Ou área, o comprimento de alguma outra coisa lá e tal, tá bom? Então, mas no geral, é bom ver a integral, né, que é a forma que eu quero que vocês pensem, é como uma soma de Riemann, tá? Ela resolve, bem, ela tem um modelo, né, o que é uma integração, e qualquer coisa que você modele aquilo ali, né, você chega na fórmula e depois tem que atacar para resolver a integral.
E o que eu realmente quero muito que vocês aprendam é fazer a modelagem matemática dos problemas. Tá? Chegar a calcular o volume, a área de alguma coisa lá, tudinho. Você monta a integral e depois bate cabeça com aquilo, joga nos computadores para resolver e tudo. Mas o importante é a modelagem. Oi, pode falar. Eu não sei se você comentou antes, mas a soma de rima é uma soma infinita, né? Só para... É um limite, é um limite. É um limite, ok. Obrigado. É um limite de um somatório. Tá? Então, sempre que você estiver diante de uma coisa e você chega nesse mesmo modelo, né, você tem que somar um monte de coisa. Daqui a pouco eu vou criar um mantra para vocês ali, ó, tá? Para vocês falarem assim, aí eu tenho que fazer uma soma com os pedacinhos indo para zero. E eu vou até ser um pouco audaz aqui e já vou dar a noção geral de integração para vocês, integral de linha, de superfície, a ideia geral de integral em matemática, tá? Que é muito simples a ideia, né? Quando vocês forem estudar cálculo 2, 3 e evoluindo nos cálculos, simplesmente vocês vão aprimorando uma ideia já, né? Indo para outros estágios de uma só ideia geral, tá? Que é a ideia de integração. Tá? A gente está aqui na integral em uma dimensão, tá bom? Mas e é isso, gente. E aí a gente tem esse cálculo de área. Então, esse problema aqui, ó, cadê o nosso amiguinho aqui que eu já me perdi? Esse problema aqui, ele é central no quesito de resolver a questão de áreas. Né? Então, em vez de atacar esse problema geral, de ficar analisando a curva aqui, sei lá, um monte de coisa, a gente, né, se a gente resolve esse problema aqui, ó, a gente consegue atacar os outros lá e se virando para encontrar área de coisas mais complicadas. Tá? E aí, o que é que acontece? E é esse problema que eu quero me concentrar aqui com vocês, que é dada uma função, né? A gente calcular a área abaixo do gráfico dela. E na aula passada, a gente inclusive resolveu na prática, né? Fizemos um cálculo efetivo, né? Que cálculo efetivo foi esse aqui para, né, encontrar a área dessa região? A gente pega esse intervalo, AB, divide ele num monte de pedacinhos, tá? A princípio iguais, do mesmo tamanho, ou seja, a gente pega divide o intervalo AB, né? A gente pega esses pedacinhos aqui, eles medem o quê? Ó? O tamanho do AB, que eu vou chamar o intervalo, vou chamar o I de AB, né, que é o nosso intervalo. Isso aqui é o tamanho de I, tá? Dividido por N. Isso aqui é a nossa unidade, tá? Né? Isso aqui mede U. É pegar o intervalo todo e dividir em N pedaços. É claro que quando N, esse número é um número fixo, né? Quando N vai para o infinito, isso aqui vai para zero, né? Isso aqui, então os pedacinhos eles ficam pequenininhos. E o que é que a gente faz? Em cada intervalo desse, a gente apoia um retângulo. A gente vai colocar um retângulo aqui, ó, em cima de cada intervalo desse. Tá? Em cima de cada intervalo desse aqui, ó. A gente vai colocar um retângulo. Esse retângulozinho aqui, ó, ele para aqui, ó. Não. A gente sobe ele até ele encostar no gráfico. Tá? Até ele lá em cima no gráfico. Ele vai em cima onde? Aí você escolhe, ó, o extremo esquerdo ou o extremo direito, tá? Para chegar lá em cima. E, na verdade, né, depois Riemann provou que independe do ponto, né, você pode escolher qualquer coisa aqui dentro para dar a altura né, o importante é você chegar lá no gráfico, lá em cima. Então, ou você chega com o extremo direito, assim, né, extremo esquerdo, ou com o extremo direito, ou com a imagem de alguém aqui de dentro, ó, do intervalo aqui, ó, tá? Aqui assim, ó, entendeu? Aí você apoia um retângulo. Então é aquela coisa. Então a gente apoia, a base do retângulo está sob o intervalo, a altura dele tem que atingir o gráfico. Tá? E assim que isso a gente vai fazendo, tá? Ao longo de todos, em cada intervalinho desse, gente, aí eu vou representar aqui eu vou fazer um intervalo genérico, tá? Para o problema ficar limpinho, eu vou esquecer aquele monte de intervalo aqui, vou imaginar o gráfico, né, passando aqui, eu vou me concentrar num só intervalo, tá? Um só intervalo. Então, desses N intervalos que tem, você vai escolher um elemento qualquer aqui dentro, que a gente chama de QCI, tá? Esse intervalo aqui, ele é o iésimo intervalo, tá? Esse intervalo aqui, a gente vai apoiar um retângulo aqui nele,
que a base do retângulo é o quê, ó? Né? Professor, Oi. desculpa. Esse QSI, o que é isso? Eu não conheço essa. É grego isso? É grego, a letra grega lá. É o Qi, tem o alfa, beta, gama, eta, teta, mi, ni. Aí tem o Qi. Qi é uma dessas letras. Ela é uma letrinha meio invocadinha assim, ó. Ela dá uma voltinha. Ela é meio assim, ó. Tortinha. Aí os livros, né, é padrão dos livros. Mas pode ser o nome que você quiser. Eu chamo de Qi porque é... Ou Xi, tá? Vamos chamar de Xi, né? Escolhe um Xi. É porque geralmente o X a gente chama dos extremos aqui, ó, do intervalo. Quer chamar de lambda? É porque os livros... pode deixar essa letra aí mesmo. Tá É porque eu só fiquei curioso. É uma letra invocada. Como a maioria dos livros usam, né, a maioria usa, né, esse símbolo, aí meio que ficou canonizado aí o tal do Qi. Tá? Então... Mas se a gente for formalizar bem, seguir aqui a divisão dos intervalos, ó, divide tudo aqui, né, em n pedaços. Tá? N pedaços. E aí a gente usa o x para representar os extremos desse intervalo. Então esse cara aqui, ó, esse extremo aqui que é o A, seria o nosso x0. Né? Esse camaradinha seria o x1, que é o extremo direito do primeiro intervalo. Esse cara seria o x2, assim vai embora. Né? Tá bom? Esse aqui é o xi menos 1, que é o extremo esquerdo. Esse extremo direito é o nosso xi, para bater com... Porque i é o nosso iésimo intervalo, como se aqui fosse 1, 2, 3, 4, né? O iésimo. Então, o contador ele vai estar à direita, porque a gente começou a contar do zero, esse cara aqui é o x0, né? O primeiro intervalo acaba com x1, que é primeiro. O segundo intervalo acaba em x2. Então, o iésimo intervalo, que é o izão i, ele tem xi menos 1 à esquerda e o extremo direito dele é xi. E assim sucessivamente, até que esse b aqui é o xn, né? E esse ponto aqui é o xn menos 1. Se a gente dividir em n pedaços. Tudo bem? Então, isso, gente, pelo amor de Deus, não se assustem com esse monte de i, de não sei o que aí não, tá? Isso é só para ter controle mesmo. Tem gente que se apavora com isso. Esse Qi, ele pode ser qualquer coisa aqui dentro desse intervalo. Geralmente, para fazer as contas, e as contas já serem fáceis, você vai escolher um monte de gente, escolhe o direito, o cara da direita ou da esquerda, ou o ponto médio, tá? Mas, matematicamente, se você escolher qualquer coisa aqui dentro, o limite vai ser o mesmo, vai dar a área, tá? E aqui a gente apoia o retângulo, então a gente pega esse Qi e vai até o gráfico, retinho aqui, ó. Tá? Eu vou usar ele para ir até lá em cima. Aqui, ó. Ele vai dar a altura o F dele, tá? O F de Qi vai dar essa altura do retângulo. Tá? E aí, com essa altura, a gente apoia o retângulo aqui. Ó. Né? Apoia o retângulo aí. Ó. Tá? E aí, esse retângulo tem uma área. Beleza? A área desse retângulo aí, ó, a área do iésimo retângulo, vou chamar de retângulo, isso aqui eu vou chamar de retângulo, né, RI, é o intervalo retângulozão. A área do Résimo retângulo, que é como se fosse um degrau, né, que tem uma escadariazinha aqui, ó, é a base, que é o tamanho do intervalo, né, Izão I, vezes a altura, que é o F de Ci. Beleza? Uma outra coisa, gente, né, que é importante no cálculo de integral, que é o seguinte, ó, é que esses intervalos eles não precisam ter todos os mesmos tamanhos. A princípio, vamos pensar que todos eles podem até medir o tamanho do intervalo original dividido por n. Tá? Mas nem isso precisa. Tá? Tá? O que importa é o seguinte, eu vou deixar ainda com n. Depois eu vou generalizar para vocês. Né? Se a gente fizer isso em cima de cada retângulo desse, gente, a gente vai criar uma escadaria aqui, ó. Tá? A gente vai criar uma escadariazinha aqui, ó. Beleza? E aí, ó, somando, aí que vem a soma de rima, ó. Se a gente soma, olha só, se a gente soma as áreas de todos esses retângulos, do primeiro até o último, né? E esse somatório, né? Pega esse somatório, né? E cobra aqui, a gente quer o limite desse somatório
quando o nosso n vai para o mais infinito. Isso aqui é a integral, é essa área, é a área que a gente quer. Vocês concordam ou não? A gente soma todas essas áreas e pede para o n ir para o infinito. Porque o que acontece quando o n vai para o infinito? Esses retângulos, gente, eles começam a ficar fininhos. Essas quinas aqui, ó, elas ficam menorzinhas. E a gente vai refinando isso aí. Ó. A tendência é isso ir sumindo esses erros aqui, eles ficam menores. Tá? Inclusive tem um... Vou dar uma pausa aqui, ó. Tem um programa aqui, ó. Ó, que legal isso aqui, ó. O que ele faz aqui, gente? Ele pega a função seno. Tá? Deixa eu ampliar aqui para vocês. Ó. O que está rolando aqui, ó? Ele pega a função seno, tá? O gráfico da função seno. Ele divide de A até... Aí aqui você escolhe, ó, o início pode ser... Vou colocar no 0 aqui, ó, tá? Do 0, e aqui você escolhe o final, aqui, ó. Aqui tá 2π, ó, tá? Aí você escolhe aqui, né? Até onde você quer, o valor que você quiser aqui, ó. Vou botar até 5,34, por exemplo, tá? Esse é o extremo direito do intervalo, esse ponto aqui, ó. O seno tá passando aqui, ó, né? Aí, o que é esse n aqui, ó? O que ele está fazendo aqui é dividindo o intervalo de 0 até 5,34, dividindo em 10 pedaços. Tá? Só que aqui dá para ver, aqui ele coloca a área. Ó. Vocês estão vendo aqui? Ó? Olha só a área aí. Ó. E aí ele vai aumentando. Ó. Ele vai aumentando o número de lados aqui. Ó. Está vendo aí? Ele está aumentando aí, ó. O que vai acontecendo com a união dos retângulos? Ó? Os retângulos unidos, eles começam a ficar mais parecidos com a região que a gente, de fato, está interessado. E observem que isso aqui são números inteiros. Eu vou diminuir aqui, ó, só para vocês verem que tipo de conta ele está fazendo. Ó. No primeiro intervalo, ele escolheu o extremo esquerdo para ir até o gráfico. Tá vendo? Para subir da altura do retângulo. No segundo intervalo, a altura do retângulo é a imagem do extremo esquerdo. No terceiro também, no quarto também. Então aqui ele está usando o extremo esquerdo para fazer essas contas. Para chegar até o gráfico. Ó. Você está vendo aqui? Ó, no último intervalo, ele está pegando esse extremo esquerdo e indo até o gráfico aqui. Ó, e usando isso aqui como altura. Né? E aí ele soma. É claro que aqui tem erro pra caramba. Ó, né? Tá um monte de erro aqui. Ó. Se a gente aumenta o número de n... esses erros vão diminuindo, o erro vai diminuindo. Está travando aqui. Professor? Oi, pode falar. Quando a gente estudou aquela função para a gente descobrir qual que seria a... Tinha um f de raiz de x, por exemplo, e era para descobrir a raiz de 1,000 e tinha um número que era quase exato, e tinha uma incerteza ali que você disse que os matemáticos meio que aprenderam a calcular e tal, que era um errinho. Isso, esse erro a gente consegue estimar. Inclusive tem o resto um resto que usa integral, tá? Que é a fórmula de Lagrange. A gente vai estudar isso aí. Eu posso estar apresentando para vocês. Que interessante. Mas quanto a isso, também tem um erro aí que pode ser calculado? Boa pergunta, cara. Que é esse somatóriozinho aqui, né? Bem, esse erro, ele pode ser calculado, mas eu vou te dizer como a gente consegue calcular de fato a área... Professor, mas como tem um infinito, o erro não se torna nulo? Isso, é porque ele quer dizer o seguinte, se eu escolho n igual a tanto, né, qual é o erro que a gente está cometendo? Que é o somatório dessas beirolinhas aqui, ó. Né? Porque ele quer calcular o erro. Ele quer calcular o erro. Olha, não, assim, se a gente tá pegando isso de uma reta infinita, né, porque ela tá indo para os dois lados, tanto x positivo e negativo, tá indo infinito e tem um errinho ali, então a soma desses errinhos também é infinito, então vai ter um erro infinito. Não, a gente não tá pegando pro infinito não, calma, tem um limite inicial e um final, pô.
Não, isso aqui tem um início e tem um fim aqui, ó, esse intervalo. Sim, Apesar de que a sim. gente vai fazer, Não. a gente vai ter uma noção de limite, é que a gente chama integral indeterminada, né? Você integra sobre o intervalo de A até o mais infinito, por exemplo, tá? A gente vai, porque tem regiões ilimitadas, né, que a área que a gente associa um número a essa região, mesmo ela sendo ilimitada, né? Porque uma figura plana ser ilimitada, ela ser infinita, né, vamos dizer assim, ela pode ter uma área finita. Isso aí essa conta existe também. E a gente vai ter exercícios sobre isso. Agora, a pergunta que você fez, realmente eu não sei, não vi ainda como a gente faz a estimativa, né? O quão próximo. A única coisa que eu sei, né, e já estudei, é que esse erro vai para zero. Esse erro aqui, ó, né, esses erros que a gente está cometendo, vai para zero. Agora, né, por exemplo, se você escolher o n igual a 1000, eu não sei te dizer o quão próximo de zero o erro está. Entendeu? Tipo, né, fazer essa estimativa realmente eu não sei. É uma coisa que a gente pode estar pesquisando aí. Mas é uma excelente pergunta, tá? O fato de eu não ter visto não significa que não tenha alguma técnica de estimar esse erro para um certo n ali, né? Mas a gente pode estar fazendo isso um pouco na força bruta ali, né? Realmente escolhendo aqui 10 retângulos, calculando a área ali. Mas esse erro a gente consegue, nesse caso, calcular ele exatamente o quanto ele é. Né? Porque como a gente tem o acesso à área exata abaixo do gráfico, a gente pegaria a área exata, tiraria a área da escada, né? E aí a gente consegue ter o valor exato do erro. Tá? O interessante seria aproximar o erro de uma função que a gente não sabe calcular a área. Né? Que às vezes porque a gente tem funções que não são integráveis. Tá? Mas eu acredito que tenha, usando séries série de Taylor, para a gente aproximar, criar uma série, né, por baixo do gráfico aqui, que se aproxime ali, e aí usar alguma técnica aí para aproximar. Tá? Essa aí eu vou ficar te devendo. Mas eu já começo a deslumbrar aqui um jeito de fazer essa aproximação. Eu acho que mais no futuro, talvez, qualquer coisa, não sei. Mas eu acho que eu já consegui pensar numa estratégiazinha aqui de encontrar esse erro, uma aproximação para esse erro aí. Eu vou ver. Eu nunca tinha pensado nisso e ninguém nunca tinha me perguntado também. Mas que ótimo. E aí em breve, eu trago essa discussão novamente pra gente aqui, tá bom? Vamos voltar aqui então. Professor. Oi, pode falar. Você pode aumentar o valor de N lá de novo pra uma coisinha? Deixa eu ver que deu uma travada aqui. Travou aqui o Josh. Aí, cacete. Volta danada. Deixa eu ver aqui os exemplos. Tá aqui, ó. Aqui é n igual a 22, ó. Vou aumentar mais um pouquinho. N igual a 29. Tá aumentando. Tá. Aqui tá, o máximo é 48. Então, quando tende pro esse erro ali, ele vai ter que sair, ou seja, ele vai ser praticamente mínimo quando estiver no infinito, basicamente. Isso, ele vai a zero. Ok. Tá? A união desses retângulos, eles ficam tão fininhos, né? É como se eles fossem riscos de caneta. Tá? É como se fosse... Bem, é claro que a caneta ainda tem uma espessura, né? Que é como... Olha, aqui eu estou pegando uma caneta bem grossa. Cadê? Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui. Tem aquelas canetas que fazem aqueles anúncios de supermercado, né? Que ela faz um risco bem, né? Assim, né? Como fosse aqui, né? Aqui é como se eu pegasse uma caneta daquela e riscasse aqui até chegar lá no gráfico. Aí a gente vai ter uma ponta para fora.
né, e eu fosse pintando aqui assim, ó, né, pintando, e vai passando, até umas passadinhas. Se você vai diminuindo a caneta e vai pintando, né, é claro que a caneta ela vai ter que ser a largura desses intervalinhos aqui, ó. Aí você faz uma pintura de caneta aqui, ó. Aí vai até lá no gráfico aqui, ó. Você vai até, isso aqui é bem intuitivo, né? Estou dando um argumento bem empírico para vocês. Tá? Essa caneta aqui ela é mais precisa, né? Você começa aqui na base, né? A largura dela é isso aqui, aí você sobe até atingir o gráfico lá em cima, até chegar lá em cima. Tá? Essa pintura ela fica melhorzinha. Se você fizer com uma caneta bem fina, os riscos um do lado do outro, assim, ó, daqui de baixo, essa caneta mesmo que eu estou usando, né? É claro que aqui eu não sou capaz de fazer isso. Eu vou até o gráfico ali em cima. Beleza? Aí aqui do lado desse aqui, ó, eu desenho um outro risquinho, que eu saio daqui e vou até o gráfico. Mas bem do lado, né? No caso aqui, até faltou aqui, ó. Nem consigo desenhar o outro colar, né? Um desenho colado do outro, do ladinho do outro. Tá? Isso aqui, gente, a união desses segmentos, né, que não seriam segmentos, seriam retângulos bem fininhos, dá uma aproximação muito melhor do que você usar segmentos mais largos. Né? E quanto mais fino for esse segmento, como se isso aqui fosse uma união de estacas, né? Essas estacas estão ficando mais fininhas. E aí essa parte superior ela fica cada vez mais lisa. No limite dá exatamente a região. No limite mesmo, né? Que é essa conta aqui, ó. Então a gente está somando as áreas dos retângulos e pedindo para o n ir para o mais infinito. Tá? Observe que como esses retângulos aqui, ó, eles têm o mesmo tamanho, que é a enésima parte do intervalo todo, o tamanho deles vão para zero. Isso aqui está indo para zero. Todos estão ficando fininhos. E você está somando a área de todo mundo. Tá? E aí no limite, né, da área de todo mundo, quando o n vai para o infinito, isso vai para a área que a gente quer. Tá? E aí o que acontece, gente? Como é que é essa área aqui, ó? Então aqui a gente está fazendo o somatório de 1 até n, tá? A área dos retângulos é a base, é o tamanho da base, eu ainda vou deixar assim, ó, vezes a altura, que é o f de xi, tá bom? A maioria dos livros não usa essa notação que eu estou colocando, né, o tamanho do intervalo isão. Eles chamam de, esse comprimento de intervalo, eles chamam de ΔI, ó, tá? O tamanho desse YI, eles chamam de ΔXI. Que ΔXI é esse? Esse delta é esse tamanhozinho aqui, ó, né? É o XI menos o XI menos 1, tá? O ΔXI, tá? Que é o comprimento do iésimo intervalo. Então, essa fórmula, ela acaba aqui ficando assim, ó. A gente quer o limite quando o n vai para o mais infinito. Então, a gente faz assim, ó. É o somatório, tá? Da base, que é o ΔXI, vezes a altura. Né? Isso aqui é a base do retângulo, a altura né? Isso aqui é a medida do retângulo, né? Do retângulo não, a medida do intervalo. Você mede o intervalo, coloca aqui e multiplica pela altura de alguém que está dentro do intervalo que isso aqui está medindo. Certo ou não? Aqui é base, vou chamar de base, e aqui é a altura. Né? Isso aqui dá a área do retângulo, do iésimo retângulo. E a gente soma isso do primeiro até o último retângulo. Isso aqui, ó. E pede, né, esse somatório para o n ir para o mais infinito. Né? O n indo para o mais infinito, acontece dois fenômenos. O número de parcelas aumenta e o tamanho desses xis aqui, ó, esses intervalinhos, esses deltas, diminui, isso vai para zero. Tá? Beleza? Então é isso. E daqui, gente, entenderam aqui, gente, essa parte? Isso aqui é a nossa área. Tá? Imagina ter que ficar repetindo isso aqui o tempo todo, ó, tá? Isso aqui sobre o intervalo AB, né? Sobre um certo intervalo AB. Qual é a notação que Leibniz usava, né, para fazer isso? Tá? Essa notação ficava assim, ó.
E isso aqui com o tempo, gente, e é coisa do tempo mesmo, ele se transforma. Observem que nessa notação aqui, ó, não aparece exatamente o intervalo. Em algum lugar você tem que colocar um intervalo, o qual você dividiu em n pedaços, né? E aí o Leibniz usava essa notação aqui, ó. Esse somatório aqui, ó, né, ele se transformou num somatório de S mesmo, né? Que esse aqui que é esse símbolo S aqui, ó, tá? Que hoje ele é, né, ele é bem bonitinho na forma de integral. Mas é isso, ó, é o somatório das alturas vezes esse ΔXi aí, ó, né? Quando uma variação em x é muito pequena, né, a gente usa o d minúsculo. Então é como se fosse assim, ó. Então no fundo aqui você está somando, né, e o intervalo AB a gente registra ele aqui, ó, de A até B. Tá? Então esse símbolo, gente, ele é uma simbologia mesmo, uma notação, tá? Uma notação que significa exatamente esse limite aqui, ó. Ok? Isso aqui é o que, ó? É um limite, tem um limite de um somatório de f de xi vezes ΔXi, né, tá? Sobre o intervalo AB. Aí a gente coloca o intervalo. Antigamente, alguns livros ainda escrevem o intervalo AB só aqui embaixo, ele não coloca o A aqui embaixo com B lá em cima, tá? Escreve ele, né? Eu cheguei a aprender ainda com o intervalo aqui embaixo, assim. Mas nos dois casos significa a mesma coisa, né, Significa professor? a mesma coisa, né? O negócio é registrar em algum lugar aqui qual intervalo você pegou para quebrar em pedacinhos, tá bom? E isso aqui, gente, é a área da região, tá? O problema é saber calcular esse limite, ó. O que vai dar esse limite aí? Então, toda vez que vocês verem no livro, em algum livro, né, uma coisa assim, ó, por exemplo, o que é que significa isso aqui, ó? X ao quadrado dx de 0 até 1, tá? Isso aqui é a força brutona, que antigamente, né, essa notação ela só tinha esse significado aqui, ó. É você pegar o intervalo de 0 até 1, aqui, de 0 até 1, tá? Dividir ele num monte de pedacinhos, a princípio iguais, não precisa ser iguais, eu já vou escrever a generalização para vocês, tá? Que no caso, cada pedacinho aqui mede 1 sobre n, né? 1 sobre n é o tamanho desses pedacinhos. Dentro de cada intervalo desse, você escolhe um xi, um elemento ali dentro, tá? E aí, você calcula a imagem desse cara aqui, né? Bem, a base é 1 sobre n, que é o tamanho do intervalo. Aqui em cima você apoia um cara até chegar na função, a função y igual a x quadrado. Então, isso aqui é base vezes altura, que é o xi ao quadrado, tá? Você vai somar todos esses caras aí e fazer o limite de quando i vai de 1 até n, quando esse n vai para o mais infinito. Isso aqui significa isso. Que você quebrou o intervalo 0, 1 em um monte de pedacinhos, em cada pedaço você escolheu um xi, multiplicou base, que é o tamanho do intervalo, vezes a altura, aqui a base, vezes aqui eu estou usando o x quadrado, está vendo aqui, ó? Escolhi um xi e elevei ao quadrado. E estou somando todas essas áreas do primeiro até o último, e mandando n para o infinito. É isso aí, tá bom? Isso é o que significa esse resultado. Esse símbolo significa esse limite. Esse limite, gente, ele não muda, ele continua o mesmo, se a gente não exigir que todos os intervalos tenham o mesmo tamanho. Eles podem ter um tamanho qualquer. Realmente, você pode chamar de delta de xi, cada comprimento desse intervalo, sem a obrigação de que todos eles tenham o mesmo tamanho, tá? E aí, o que acontece? Essa soma de rima, gente, essa soma aqui, ó, ela não precisa ser escrita aqui com n indo para o infinito, não, tá? A mesma área, ela pode ser calculada assim, ó. Você tem uma função, tem um intervalo AB, né? A função está passando aqui. Você pega esse intervalo, quebra ele num monte de pedaços, não vou dizer quantos, tá? Pode ser n intervalos, né? Cada intervalinho desse mede ΔXi, né? Que é o tamanho do iésimo intervalo, xi, que se é um elemento dentro do iésimo intervalo, digamos que isso aqui seja o nosso iésimo intervalo, tá? Você escolher um ponto aqui dentro, aí você vai calcular a área do retângulo aqui, ó, tá? Que é base, né? Vou botar aqui, ó, base
delta xi vezes a altura. Eu vou escrever do lado esquerdo aqui, que é o f do xi. Beleza? Então, dá essa área aqui. Ó. É a área de um retangulinho. Tá? Base vezes altura. E aí você soma todas essas áreas, né, do primeiro até o último, até n, né? Primeiro até n. Observe que aqui no... Oi. Você tinha comentado que a integral é como se fosse o inverso da derivada, isso você tinha dito algo E isso assim? a gente vai chegar lá. Se eu tiver, por exemplo, uma derivada segunda da posição, que seria a aceleração, se eu integro ela uma vez, eu teria a função core, que é a própria função posição, ou teria uma função velocidade? É velocidade. E uma pergunta também. Qual que é o meu interesse em integrar as coisas assim? Por que eu quero integrar uma equação e tudo mais? Bem, o interesse é particular de cada problema. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como esse limite ele resolve muita coisa. Como a gente precisa multiplicar, né, somar a imagem de uma coisa que está dentro de um intervalo que a medida está aqui do lado. Tá? Isso aqui resolve muito problema. Muitos problemas matemáticos são resolvidos, e físicos, né, químicos, eles são resolvidos usando essa aproximação aqui, ó, como solução desse limite. Que é o quê? Que é a gente ter que somar um monte de produtinho. Tá? Que produtos são esses? A imagem de um certo elemento por uma função f, que está dentro de um intervalo, esse elemento está dentro do intervalo, e a medida desse intervalo está aqui do lado. Isso aqui é o conceito geral de integração. É você ter que somar imagens de coisas, tá? De uma coisa, em que, onde essa coisa está, a medida está aqui do lado. Tá? E não só isso, né? Você precisa calcular o limite de quando todas essas basezinhas ficam fininhas, tá? Quando essa barra significa todos, tá, gente? Todos os delta xi vão para zero. Na verdade, a gente define assim, ó, que o delta xi, ele é o maior, né? Essa barra aqui, né? Ele é o maior dentre todos eles, do x1 até o delta xn, tá? Porque é aquela coisa, se o maior vai para zero, todos os outros vão para zero também, né? Se o maior está indo para zero, está ficando pequeno, aí todos os demais vão ficar pequenos. Isso aqui é integral, gente, definida. Aí eu vou botar aqui o intervalozinho que a gente quebrou, tá? Então isso aqui é a soma de Riemann. Isso resolve muita coisa e eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouco. Sem a gente saber integrar, tá? Sem a conexão disso aqui com a derivada ainda, tá? Isso aqui que é o que recebe o símbolo, tá? Que é né, isso aqui tudo se resume é um somatório, né? Aqui é a função, né, f de xi vezes delta xi, tá? Sobre o intervalo AB, tá? Então isso aqui é só uma simplificação dessa bagaceira toda aqui, ó. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Eu vou criar algumas somas de Riemann para vocês estarem, né, reconhecendo aqui esses limites. Então lembrando, gente, ó, esse símbolo, isso aqui é um limite, é um somatório infinito. Como calcula isso, que é a doideira, né? A gente fez alguns ali, eu posso estar até depois mostrando para vocês na força bruta, né? Eu mostrei para vocês uma soma de Riemann só, né, que é calcular a área abaixo do x². Vamos a uma outra coisa aqui, ó. Então, esse símbolo, né, esse símbolo aqui, ó, de A até B, f de x dx, ó, isso aqui é uma coisa cabulosa, né? Isso aqui é pegar o intervalo AB, quebrar um monte de pedacinhos, em cada pedacinho você faz base, né, delta xi vezes a altura f de xi lá dentro né, e manda todos os retangulinhos ir para zero. Vamos pegar, por exemplo, aqui, gente, uma função aqui, ó. Vou pegar uma função aqui, ó, uma f positiva, sobre o intervalo AB também, ó. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, AB.
tá? Eu quero pegar essa função aqui, ó, eu quero girar em torno desse eixo aqui, essa região, eu quero girar essa região em torno do eixo X, tá? E isso vai gerar pra gente um sólido, né? Que a gente chama que é um sólido de revolução aqui, ó. Né? Beleza? Eu quero o volume desse sólido. Como a gente calcularia o volume desse sólido aí, ó? Tá bom? O volume desse sólido, gente, a gente chega numa soma de Riemann e resolve ele, ó, tá? O que é que a gente faz, ó? A gente pega o nosso intervalo, ó, em vez de girar essa região toda, a gente divide o nosso intervalo em vários pedacinhos, tá? Em cima de cada pedacinho desse que mede ΔXi, ó, eu vou escolher um xi aqui dentro, né? Vou até o gráfico e apoio um retângulo aqui, ó. Tudo bem, gente? Tá aí? Apoiei um retângulo aqui, ó. Né? Se esse retângulo aqui, ó, esse retangulinho, né, esse ésimo retângulo que está aqui a cara dele, ó, a base dele é ΔXi e a altura dele é f de xi. Se eu giro ele em torno do eixo x, ele vira uma moeda. Ele vai virar uma moedinha. Né? Vai virar uma moeda que é assim, ó. Aqui mede ΔXi. Né? Ele tem uma certa altura. Ele vai medir aqui o f de xi. Quando ele gira, ele forma uma moeda aqui, ó. Tá? Qual é o volume dessa moeda? O volume vou chamar de moeda aqui, ó, da iésima moeda. O volume dessa moeda é o volume desse cilindro aí, ó, que é o volume de um cilindrinho, que é esse cilindro aqui ele tem essa área aqui, né? O volume dele é essa área lateral aqui vezes essa alturinha aqui, ó, que é o nosso ΔXi, ó. Beleza? Qual é o raio desse disco lateral aqui, ó? O raio é exatamente isso aqui, ó. Então, essa área aqui lateral, aqui, ó, o volume disso aí é πr ao quadrado, f de xi ao quadrado. Tá? πr ao quadrado desse volume, vezes o que, ó? Vezes a altura do cilindrinho, que é o ΔXi, ó. Isso aí é o volume de uma moeda. Só que uma moeda, gente, né? Se a gente gira aqui, ó, e faz isso em cada intervalinho desse, esse nosso sólido ele vai virar uma união de moedas. Né? Então, se a gente soma, né, o volume dessas moedas, que é essa área lateral dela, πf, né, de xi aqui vezes ΔXi, ó, tá? Da primeira até a última moeda, isso aqui é uma aproximação para o volume que a gente quer. Não é ele só aproxima, né, o volume que a gente está interessado. Uma aproximação. Mas se a gente chega aqui, ó, e coloca o limite aqui, ó, a gente quer saber, né, pede para essas moedas aumentarem em quantidade, né, e todas elas ficarem fininhas e afinando, gente, o somatório do volume delas, elas cada vez mais fininhas, e a gente considerando todas elas, vai dar o sólido que a gente quer. Né? Então, olha só, esse limite, quando todas as moedas ficam fininhas, ó, né, no limite, isso aqui é o volume que a gente quer, não é aproximado não, é o volume. Tá? Ou seja, gente, dado o gráfico de uma função, quando a gente gira ele em torno do eixo x, o volume, né, do sólido de revolução é a integral, é esse somatório, né, sobre o intervalo né, que você resolveu girar ali, né, de que, ó, dessa expressão, que é π f ao quadrado de x vezes dx. Tá? É assim que a gente simplifica essa notação aí, né? Onde tem o xi, a gente escreve x, né? E o ΔXi a gente chama de dx. Isso aqui, gente, é só uma notação para simplificar essa bagaceira toda aí. Não tem nada demais aqui. Beleza? Então, em notação mais simplificada, isso aqui é o volume, ó. Então, a gente tem que saber calcular esses limites aqui, ó. Esses limites são cabulosos. A gente tem fórmulas para volume para um volume de um sólido de revolução. Tá?
Por exemplo, olha só, a integral em si, né, de repente você tem uma barra aqui, ó, bem, a densidade, ela é o que? Ela é a massa dividido pelo volume, né? Beleza? Então a massa, olha só, ela é o que? É a densidade vezes o volume. Beleza? Ou então, estou tentando mostrar para vocês um cálculo aqui, associar com a física mesmo, né? Imagina que a gente tenha uma barra de metal em que a densidade, ela tem uma densidade uniforme aqui, ó, né? Ou não uniforme, né? Tá? E esse volume aqui, ó, eu não vou representar como volume, porque no caso que a gente está, o problema é unidimensional, e aqui eu vou colocar comprimento, né? A densidade por comprimento, é a quantidade de massa por comprimento, tá? Que é como se o intervalo AB fosse uma barra de metal. Em cada ponta dessa barra, essa função F aqui, ó, ela é a densidade, tá? A densidade é a quantidade de massa aqui local, a densidade instantânea aqui, vamos dizer, tá? Então, na tentativa da gente calcular a massa dessa barra, a gente teria que fazer o quê, ó? Né? Por exemplo, então a gente tem uma barra aqui, né? Uma barra, aqui tem a função densidade lá em cima, beleza? Então, o que eu pego? Eu quero calcular a massa dessa barra. Então, a gente divide essa barra aqui, ó, em vários pedacinhos. Olha o que se faz. Bem, no 10º pedacinho desse, eu escolho um QCI, um ponto nesse intervalo, nesse cilindrinho aí, nesse tubo do fio, tá? É claro que é o seguinte, cada ponto desse tubo, desse trechinho que eu escolhi, que mede ΔXi, ó, que é o comprimento dele, tem uma densidade, né? E aí vocês me digam aí, ó, se eu usar a densidade no QCI para representar a densidade nesse trecho todo, a gente está cometendo um erro, isso é falso, né? Vocês concordam ou não? Né? Porque eu vou estar dizendo que a densidade nesse ponto, eu vou usar ele de representante para a densidade dele, eu dizer que é a densidade de todo esse trechinho aqui, ó, todo esse trecho. E é claro que tem erro aí, isso é falso, tá? Mas é aquela coisa, quanto menor for esse ΔXi, mais a densidade nesse ponto representa a densidade do que está ao redor dele, porque a função é contínua, né? A função contínua, quando a gente está próximo de um ponto à direita ou à esquerda, as imagens, né, a densidade desses pontos à direita vão tender para a densidade de XI, e pela esquerda também, por causa da continuidade da D. Tá? Então, isso aqui tem uma representatividade. Então, a massa desse trechinho aqui, ó, do fio aqui, né, seria o quê? É a densidade vezes o comprimento dele, ó. Né? Isso aqui, então, é a iésima, é a massa aí, ó. É a massa do iésimo pedacinho. É claro que isso aqui tem erro, né? Isso não representa exatamente, isso aproxima a verdadeira massa. Tá? Mas o que acontece? Se a gente soma, né, essas densidades aí, ó, né, tá? E pede para o tamanho desses intervalos irem diminuindo, então, né, de todos eles irem para zero, e a gente continua somando, ó, né, do primeiro até o último, tá? Isso aqui dá a massa que a gente quer, ó. Tá? Isso aqui é uma integral, né? Se esse intervalo for um intervalo AB, isso nada mais é do que integrar de A até B essa tal função, né, que é isso aí, ó, né? Esse 2dx. Vou chamar de D maiúsculo aqui, então, densidade maiúscula, né? E aqui vai ficar o Dzão de x vezes o ΔXi. Lembrando que isso aqui nada mais é do que essa coisa aqui, ó, em notação mais simplificada, né? Então, de fato, ó, o limite do somatório de uma função densidade, né,
né, d de xi vezes delta de xi sobre o intervalo AB, isso dá a massa. Você integrar uma densidade, né, vezes comprimento, dá a massa do barbante, seja lá o que for. Então, isso aí começa a tomar... essas somas aqui começam a resolver problemas, né, do dia a dia aí, da vida real aí, tá bom? Mas enfim, gente, até agora, né, eu não falei para vocês como a gente calcula esses limites, né? Como esses limites... Professor, Oi? uma pergunta. Pode falar. Quando vai resolver uma integral, geralmente as integrais que eu resolvi não tinha esse de A até B, porque eu vi o básico do básico que o Luquinha tinha pedido para olhar. Tem uma diferença na hora de calcular? Tem. De onde até onde? Etc. Tem. É porque existe uma coisa que é a integral definida, que é o que eu estou apresentando para vocês. E tem uma outra coisa que é a integral indefinida, que é a antiderivada. Tá? Eu vou chegar lá com vocês, tudo bem? Beleza? Que é essa notação aqui, ó, né? Que é a f de x dx sem nada aqui, ó. Isso é uma outra coisa, é totalmente diferente disso aqui, ó. Tá? Que é você pegar o intervalo, quebrar ele e estar interessado num problema concreto ali, de começo e fim. Tá bom? Mas o que eu quero nesse momento é que vocês se concentrem que esse símbolo aqui de A até B, isso é um limite cabuloso ali. Né? Isso é uma coisa que é pegar esse intervalo, quebrar e fazer base vezes altura, né, sobre o gráfico dessa função. Tá bom? Beleza? Então, por exemplo, ó, quando a gente estiver diante de uma conta assim, ó, né, cadê ela aqui? Já sumiu, sou danado para perder as coisas. Aqui assim, ó, né? Então, por exemplo, isso aqui, ó, uma expressão desse tipo representa o volume, né, do sólido de revolução. Tá? Né, você pega π, né, πf ao quadrado dx, né, que é aquela coisa, quebrar um intervalo AB e fazer um somatório de πf de xi, né, πf ao quadrado de xi vezes delta de xi, isso dá um volume, certo? Que foi o que a gente acabou de deduzir. E a gente pode calcular a área do sólido de revolução, o volume dele e outras coisas também. Beleza? Então, o que acontece, gente? Por exemplo, aqui, ó, né? Vamos pegar a nossa amiguinha aqui, ó, a nossa grande amiga x², ou x ao cubo, se vocês preferirem aqui, ó, né? Y igual a x ao cubo, né? Aqui de 0 até 1. Eu quero, né, calcular essa área aqui, ó, a área dessa região. A área é o que, ó? Para calcular essa área, a gente pode calcular isso por aproximação de rima, né? Soma de rima, tá? Porque a área disso aqui é a área do monte de retângulo. Divide, ó, um monte de pedaço, né? Faz de onde pedaço. Bem, o que é delta de xi depois vai se transformar em d de xi. Então eu já chamo aqui de d de x, ó, certo? Então eu divido em retângulo, escolho um xi aqui dentro, ele vai até lá em cima. Então o xi eu já chamo de x, ó, que é um x qualquer que eu vou... Nossa, muito pequeno ali, né? Nem eu tô vendo, imagina vocês aí. Então, tá aqui de 0 até 1 aqui, ó, né? Eu já chamo aqui, ó, eu divido em vários retângulos, né? Em cima do retângulo ele vai ter uma base, eu escolho um x aqui dentro para servir de altura, que é um f de x, né? Então, a área de um retângulo desse, ó, vai dar base vezes a altura, que é f de x, ó. A gente soma todo mundo, todos esses carinhas aí, de 0 até 1. Tá? Né? Então, isso aí dá a nossa área. Então, a nossa área aqui, se y for igual a x ao cubo, é você fazer o somatório, né, quebrando o intervalo de 0 até 1, de x ao cubo, né, vezes dx. Tá? Então, esse limite aqui resolve isso aqui. Ó. Mas como efetivamente a gente faria um limite desse? Na força bruta sairia. Tá? Na força bruta a gente pode fazer esse limite ali. Ó. Tentar fazer rápido aqui com vocês. Ó. Calcular a área de 0 até 1 do y igual a x ao cubo
Como é que a gente faria? Ó? Bem, eu não vou dividir em coisas aleatórias aqui, porque senão a gente não consegue fazer as contas. Eu vou dividir exatamente em n partes iguais. Ó. Tá? Então, cada intervalinho desse vai medir 1 sobre n. Tá? Aqui eu vou apoiar um retângulozinho aqui. Tá? Aqui eu vou apoiar o outro aqui. Ó. Eu vou usar o extremo esquerdo aqui, tá, gente? Esquerdo ou direito? Tanto faz. Eu vou usar o direito aqui para fazer a conta. Tá? Subo com o direito, venho aqui e desço. Ó. Subo com o direito, monto o retângulo e desço. Subo com o direito, monto o retângulo, né? Beleza? Pontinho, pontinho. Vou até aqui no direito e desço aqui. Beleza? Qual é a área do primeiro retângulo aqui, ó? Essa área desse primeiro retângulo aqui, ó, é base vezes altura. Bem, esse cara aqui é 1 sobre n, ó. Esse aqui é o 2 vezes a unidade, 1 sobre n. Esse aqui é 3 vezes 1 sobre n. Aqui é o 4 vezes 1 sobre n. Né? Até eu chegar aqui, esse último aqui é n vezes a unidade. Né? A unidade é 1 sobre n. Então, o primeiro retângulo, a área dele é base vezes altura, que é a imagem desse carinha aqui, ó, é 1 sobre n ao cubo, né? Mais a área do segundo retângulo é base, 1 sobre n vezes altura, que é a imagem, que é essa altura aqui, ó, que é aplicar x ao cubo nesse ponto aqui, ó. Então, vai ficar 2 vezes 1 sobre n ao cubo, mais, aí vai fazendo isso aí, ó, até chegar no último, ó, base vezes altura, que é n vezes 1 sobre n ao cubo, ok? E o que é que a gente quer, gente? A gente quer pegar esse somatório e fazer o limite disso aí quando o n vai para o mais infinito. Observa que aqui a gente usa duas simplificações da soma de rima geral. A primeira é adotar que todos os intervalos tenham o mesmo tamanho, e a segunda é não escolher um ponto aleatório aqui dentro para dar a altura do retângulo. Isso tudo para a gente ter controle de toda a situação que está ocorrendo. Eu estou usando sempre o extremo direito para calcular as alturas, porque os extremos direitos eu tenho o controle deles, ó, eu conheço todos eles, e aí a gente consegue chegar nessa forma. Então, a nossa área é isso aí, ó. Tá? Isso aqui é calculado na força bruta. Tá? Como é que essa conta sai? Essa conta sai? Sai. Aqui, ó, essa área aí vai dar o quê? Ó? Vai dar limite, né? Quando n vai para o mais infinito. Vamos começar a fazer as contas. Olha, 1 sobre n, né, em todas essas parcelas tem 1 sobre n. Então, a gente pode colocar 1 sobre n em evidência. Tá? E não só 1 sobre n. Tá? Porque eu vou botar um 1zinho aqui, ó. Então, isso aqui, gente, esse cara já coloquei em evidência. Isso aqui é 1 ao cubo vezes 1 sobre n ao cubo. Isso aqui é 2 ao cubo vezes 1 sobre n ao cubo. Então, o 1 sobre n ao cubo, de novo, ó, ele repete em todas as parcelas, ele pode ser colocado em evidência também. Então, ele ficaria, ó, ele vem aqui em evidência também, 1 sobre n ao cubo. E o que é que sobra aqui nesse meio aqui, ó? Vai sobrar esse 1 ao cubo aqui, ó, mais esse 2 ao cubo, mais até o n ao cubo. Olha lá que legal. Tá? Isso é o que, gente? Isso é limite quando n tende a mais infinito. Bem, isso aqui dá 1 sobre n a quarta, né? Sobre n a quarta. E aí que vem aquilo que eu falei para vocês. Ó, os matemáticos já conhecem uma fórmula para isso aí. Para compactar isso aqui numa fórmula só. Tá? Que é n que multiplica n mais 1 sobre 2. Isso aqui é o quadrado. Beleza? Então, isso aí é n. É n ao quadrado, na verdade, né? Sobre n mais 1 ao quadrado. Isso aqui é o quadrado, dividido por 4. Tá? E quando n vai para o mais infinito. Tá? Isso aí dá o quê? Ó? Usando aquela coisa do polinômio. Esse polinômio aqui, gente, se a gente expande isso aqui, ó, o termo de maior grau vai ser n a quarta. É a mesma coisa que o limite, quando n vai para o mais infinito, ó, de n a quarta, que a gente pode abandonar os termos de menor grau do lado de cima. Né? Aqui é 4n a quarta. 4n a quarta. Né? E corta aqui, vai dar 1/4, então. Né? Então, essa área aqui, ó, é 1/4. Né? Essa áreazinha aqui, ó, é 1/4. Imagina se eu colocasse... Professor, calma aí. Oi. Volta ali rapidinho.
Você tá cortando o infinito com o infinito nesse caso, seria algo assim? Não, aqui eu estou fazendo a tal da simplificação lá que a gente faz, ó. Porque a gente não Foi precisa... antes de mandar o n pro infinito, então, né? Isso, antes de mandar o n para o infinito. Ah, tá. Eu posso Entendi. eu posso até já pular direto para cá, ó, né? Porque o limite, ele vai ser o quê? O coeficiente do termo de maior grau de cima, que é 1, dividido pelo coeficiente do termo de maior grau do de baixo, que aqui é 4n a quarta, que é o 4. Acabou-se. Tá? Então, a gente sai direto daqui para cá. Beleza? Uhum. Então, fechou. Ou, se você preferir, divide em cima e embaixo por n a quarta. Né? Que é um outro jeito de, quando n vai para o mais infinito, né? Botar o 4 aqui, ó. Se eu corto esse camarada aqui, sobra o quê, ó? Sobra 1 sobre n ao quadrado, né? Esse 1 sobre n ao quadrado, eu posso jogar esse n lá para dentro, ó. Vai ficar assim, ó, 1 mais 1 sobre n ao quadrado. Essas duas coisas são idênticas, essas duas expressões. Tá? E o que foi que eu fiz daqui para cá? Eu cortei, sobrou um n ao quadrado aqui embaixo. Esse n ao quadrado aqui, ó, eu escrevi assim, ó, n mais 1 ao quadrado sobre n ao quadrado. A gente pode escrever assim, ó, como sendo n mais 1 sobre n ao quadrado, certo? E aí, ó, isso aqui eu escrevo assim, ó, n sobre n vai dar 1 mais esse cara 1 sobre n, ó, isso ao quadrado. Né? Então, são idênticas essas expressões, tá? Né? Essa de cima com essa de baixo. Só que essa daqui dá para você ver a coisa indo para 1/4. Porque quando esse n explode, isso aqui vai para 0. Né? E aí isso aqui vai para 1. Aí isso aqui vai para 1 ao quadrado sobre 4, que vai dar 1/4. Então isso aqui é até melhor, esse jeito aqui. E aí, gente, o que acontece? Então, essa coisa aqui tem área igual a 1/4, né? A 1/4. A área disso aí. Imagina se eu colocasse um 7 aqui, ó. O que é que ia mudar a nossa conta? Né? Nossa conta ia mudar só aqui, ó. Base vezes altura. Ó. Base vezes o f desse cara aqui, ó. Base vezes a altura aqui, ó. Tá? Aí aqui ia ficar o 1 sobre 7 ia ficar em evidência, aqui ia ficar 7, ó. 7. Aí aqui a gente ia precisar dessa fórmula aqui para fazer, que eu não sei, inclusive. Entenderam? Mas a conta ia ser a mesma. Aí a gente fica precisando dessas fórmulas, essas coisas todas ali. Entendi sim, professor. Obrigado. Entendeu, né? E aí, e se fosse o seno aqui, ó, né? Se aqui fosse o seno de x, né? Que nem evidência a gente ia conseguir colocar, né? Ia ficar um negócio cabuloso aqui, ó. Tá? Aqui, né? Ia ficar... Bem, aqui ia ficar seno, né? Ia ficar um seno aqui, ó. Seno. Tem 7, né? E aí não dá para colocar nada em evidência. Só esse camaradinho aqui que dá para colocar em evidência. E aí ficar um somatório esquisitão. Aí a pergunta é, alguém aí conhece uma fórmula que simplifica isso? Seno de 1 sobre n mais seno de 2 vezes 1 sobre n mais seno de 3 sobre n até mais seno de n sobre n. Como é que compacta isso numa coisa só, né? Isso é um troço cabulosaço. E aí que vem, gente. Então... E aí que vem realmente a preocupação, né, e as coisas de resolver esse limite aqui, ó, né? Como é que a gente resolve esse limite aqui, ó? Beleza? Lembrando que isso aqui é um limite, né? Aquele limite cabuloso lá, né? Que me assusta até hoje. F de xi, delta de xi, e de 1 até n, quando todos os deltas de xi vão para 0. É o que significa, literalmente, inicialmente, esse símbolo aí. Né? Aí, em algum momento, aqui eu tenho que colocar um intervalo AB aqui. Né? Você pega esse intervalo e faz essa conta em cima desse intervalo aí. Tá bom? Então, isso aqui é cabuloso, um troço cabulosaço. E aí, gente, que vem a história do Newton lá. Né? Não só Newton, né? O orientador de Newton já estudava esse problema da área. E esse problema é o seguinte, essa soma aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é não ficar restrito a uma função positiva, uma função maior ou igual do que 0. Tá? Então, realmente, a gente vai pegar... Eu estou caminhando aqui para o teorema fundamental do cálculo, tá? Para vocês entenderem aí como é que ele funciona. O que é que eu vou fazer?
Pega uma função qualquer, tá? Uma função f aqui qualquer, peguei uma função f, fixa um ponto A, tá? Aqui, esse A, ele está fixo. E aí, o que que acontece? Vamos estudar o que é a gente pegar, né, deixar esse B livre aqui, ó, que eu vou chamar de X, eu vou chamar aqui de T, de A até um certo T qualquer ali, ó. Tá bom? De A até T. E aí a gente faz, ou seja, eu vou começar a pensar que esse B, ele tá variando. E por que isso? Eu vou voltar rapidamente à questão da F positiva antes de abandonar isso aí. Porque olha só, gente, né? Se a gente quer estudar, calcular a área de A até B, até um certo B aqui, ó, essa área fixa, que é um númerozinho, né? O que foi a sacada, e acho que isso aqui que deve ter, né, mudado a história de tudo aí, né? E ter levado à solução do problema. É investigar, gente, a função que calcula a área. Agora, por enquanto, eu vou pensar que a F é positiva, tá? Como é que se comporta a função que calcula a área de A, não até esse B, né? Mas até onde eu quiser, tá? Então, é pegar esse B e deixar ele livre aqui, ó, um X. Essa função aqui, ó, que é a função que calcula a área abaixo do gráfico de F, tá? De A, vou colocar aqui, ó, de A até onde eu quiser, até um X que eu quiser. Tá? Aqui no fundo, isso aqui é essa integral, né? Como é que a gente calcula essa área daqui até aqui, até um X onde a gente quiser? Aí eu vou chamar de T, né? Porque o X ele pode confundir vocês. Vou chamar de T. Até um T onde a gente quiser. É pegar esse intervalo de A até T, dividir ele num monte de pedacinhos, tá? E fazer a soma de rima aqui, né? Divide no delta x e aqui, ó. Que é a nossa de A até T, só que esse T ele está variando, ó, de f de x dx. Tudo bem, gente? É de A até onde a gente quiser. Então, essa função ela é muito importante, ó. A gente sabe duas coisas, uma coisa sobre ela, por exemplo, aqui, ó, essa nossa função que calcula a área de A até A, por exemplo, de f de x dx, ó, isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 0. É uma coisa que a gente sabe. Beleza? Que a área daqui até aqui dá 0. Bem, mas a gente está interessado em calcular a área de A até um T, né, abaixo do gráfico da F. Esse somatório aqui, ó, é assim que a gente calcula essa área, né? Essa área abaixo do gráfico de F de A até um T que eu quiser, a gente pode usar a soma de rima para estar calculando isso aí. Mas vamos lá, gente. Seguindo ainda com essa anotação que eu inventei aqui agora, bem, quando a gente cria uma função, e essa função resolve o nosso problema, né, gente? Porque ela não só calcula a área de A até 1, 2, 3, o número que... Ela calcula de onde a gente quiser, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz com uma função, gente, é tentar derivar, estudar a derivada dela, saber onde ela cresce, onde ela decresce e tal. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar essa nossa função aqui, ó, essa função aqui, eu vou chamar ela de g de t, tá bom? Eu vou chamar de a de t, né, que é a função que calcula a área, tá? Porque no fundo aqui, ó, a função está fixa, não está parada, a única coisa que está mudando aqui realmente é esse extremo direito aqui, ó. O a está fixo, né, então essa expressão toda aqui, ela só depende do t, então ela é uma função de t, tá? Então eu quero pegar essa f, fixei o a aqui, quero calcular né, estudar essa função a de t, que calcula a área abaixo do gráfico de f, de a até um t, até onde eu quiser aqui, ó. Tá? E aí, olha só, eu pergunto para vocês, o que é a derivada dessa função num t, e agora esse t está fixo, tá? É um qualquer, porém fixo. Eu fixo um t aqui e quero calcular a derivada dessa função em t. Vamos lá? Tentar calcular?
Por definição, ó, derivar uma função em certo ponto é o quê? Ó? Isso é pegar o A de t mais h menos o A de t sobre h, né, o limite, isso é a derivada, por definição, quando o h vai para zero. Tá? Então, o que é que a gente faz, ó, na derivada? A derivada, ela é isso aqui, ó. Tá? Então, a gente dá uma perturbada, tá? Então, a gente... É o que? É o A de t mais h, então eu vou perturbar aqui, ó, eu vou aqui para frente um pouquinho, aqui no t mais h, né? E observe o que é isso aqui, gente, né? A área de t mais h é a área daqui até aqui, ó. Deixa eu aumentar o nosso gráfico um pouquinho. Essa área toda aqui, ó. Esse numerador. Essa área toda, essa aqui, ó, né? De a até t mais h. Essa área toda menos essa área de isso tudo menos isso dá essa áreazinha aqui, ó. Isso aqui é esse numeradorzinho ali, ó. Então, no fundo, o que é que a gente quer aí, ó? A gente quer estudar isso aí, ó. A gente quer estudar o limite dessa área aqui, ó, né? Vou até desenhar aqui a função, a expressãozinha ali, ó. Né? Como essa área aqui, né, de t até t mais h, esse valor aí, se comporta dividido por h, né, quando o h vai para zero. Né? Que limite é esse? Para onde vai? Né? Porque quando o h vai para zero, gente, essa áreazinha aqui ela vai diminuindo. Ó, né? O t está fixo, esse h ele vai diminuindo aqui. Ó. Ele vai diminuindo, e o h também. Ó. Então, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero. Ó. Então, na verdade, isso aqui é uma expressão, um zero sobre zero. Mas a gente consegue calcular esse limite, por incrível que pareça, usando o teorema do sanduíche. Um sanduíchezinho aqui que é o seguinte, gente. Eu vou usar aqui com vocês uma noção puramente geométrica e intuitiva. Tá? Que é qual? Dada uma função contínua aqui, ó, sobre um certo intervalo, aqui um certo intervalo aqui, ó, acontece o seguinte, essa área total, gente, ela sempre está entre o seguinte, ó, essa função ela vai atingir o mínimo absoluto nesse intervalo, que no caso aqui ele está aqui do lado direito. Eu poderia ter até desenhado assim, ó, eu vou mudar aqui o desenho, para vocês entenderem melhor aqui, ó. Aqui está o nosso intervalo aqui, intervalo AB, certo? AB. Tá? Essa área toda aqui, ó, essa função contínua sobre esse intervalo, ela vai ter um ponto de mínimo aqui, ó, mínimo absoluto, ela sempre tem, que é um teorema matemático, que eu vou chamar de mzinho, e vai ter um máximo absoluto, que é um mzão. E eu já até expliquei para vocês que ele pode estar ou nos extremos ou está no interior, mas enfim, ela tem um máximo absoluto, tá? Que eu vou chamar de mzão maiúsculo. Tá? Então, essa nossa área aqui, que é a nossa área de interesse, do certo, né, que é abaixo do gráfico, ela sempre se coloca entre esse ponto de... Né, bem, lembrando que esses dois pontos, eles estão dentro desse intervalo. Tá? Ela sempre é menor do que esse retangulão aqui, ó, cuja altura é o maior valor que a função assume nesse intervalo. Tá? Então, esse comprimento aqui eu vou chamar de ΔX. Ó. Tá? Um ΔX aqui. Ó. Então, vai ser base vezes a altura, que é o f de mzão, essa altura toda aqui. Ó. E essa área aqui abaixo do gráfico, ela sempre é maior do que o quê? Ó? Do que essa base, que continua sendo... Inclusive, eu posso até chamar de H logo, ó, que é o que a gente está interessado, né? Isso aqui mede H, ó. Isso aqui mede H. Tá? Então, vou até fazer outro desenho aqui, ó. Que é esse aqui, ó. Aqui é o T. Aqui é o T mais H. Isso aqui mede H, tá? Dentro desse intervalo aqui, ó, esse T está fixo, tá? Esse T está fixo. Dentro desse intervalo tem um ponto de mínimo.
é um mzinho, que de certa forma esse mzinho eu vou deixar um h, ele depende do h, né? Porque se esse h for diminuindo, esse mzinho some e algum outro assume o lugar dele. Tá? Então ele tem uma certa dependência com h. E tem um mzão aqui também, que é o máximo absoluto, né? Vou chamar de mzão, que tem uma dependência com h. Essa nossa área toda aqui, que é o que a gente quer, que é esse numerador aqui, ó, que eu vou chamar de A, uma área que né, A de H, né? Essa nossa área aí, ó, que depende de H, ela sempre vai estar entre esse retangulão, que a área dele é base, que é H, vezes a altura, que é o F de mzão de H, e vai ser maior ou igual que essa base, que é H, vezes esse outro retangulinho aqui, ó, que é esse aqui é o maior retângulo, né? É o menor retângulo que contém a nossa região, e esse aqui, ó, é o maior retângulo que está contido, porque se você aumenta um pouquinho, ele já sai, ó, tá? E esse retângulo, a área dele é base, que é H, e a altura dele é o menor valor que a F assume, é o F do mzinho, né? Que também, né, varia com H. Se você passa esse H dividindo aqui, ó, né, essa área que depende de H, que é o nosso numerador lá, dividido por H, vai sempre estar entre a imagem do mzão, né, que varia com H, e vai estar no F de mzinho, que varia com H. Olha aqui, gente. Então, o que acontece? A gente chegou nessa expressão aqui, ó. A área que a gente queria, que é essa região dividida por esse comprimento, olha, a gente consegue estimar ela e colocar ela entre duas coisas. Duas coisas o quê? Ó? Ela se coloca entre a imagem do maior valor dentro do intervalo de t até t mais h, e ela está entre ela é maior do que o f do m, né? A menor imagem que a f assume aqui dentro. Beleza? E aí o que acontece, gente? Pensem com isso aqui, aí acontece um sanduíche aqui agora, né? Sanduíche mesmo, né? Que quando o h vai para zero, o limite aqui quando o h vai para zero, o que acontece? Esse h, ele está diminuindo, ó, esse cara está parado aqui, ó, tá? Então esse intervalinho aqui, ele vai diminuindo para cá, ó. Esses dois elementos, eles vão se mexendo. Mas o t mais h, ele vai mandar esses dois elementos tenderem para t, ó. Vai espremendo eles aqui, ó. Então, quando o h vai para zero, isso aqui vai para onde? Bem, ele vai ser espremido entre para onde isso aqui vai e isso aqui vai, porque essas duas coisas vão para o mesmo lugar. Elas vão para onde? Ó? Isso aqui está indo para t, então isso aqui, como a f é contínua, né, e aí a gente assume que f é contínua, isso aqui está indo para f de t, e aqui também, ó, porque, né, isso aqui também, né, esse mzinho, ele está entre t e t mais h, então ele vai ser espremido para cá, né, esse ponto, o h indo para zero, vai espremer esses dois para cá. Então, tanto esse vai para t, quanto isso vai para t. Tá? Então, o que acontece aqui, gente? Acontece um fenômeno que esse limite aqui vai obrigar essa fração ir exatamente para esse camarada aqui, ó, tá? Para f de t. Então, o que a gente conclui? A gente conclui que a derivada, esse aqui é o teorema fundamental do cálculo, tá, gente? Isso aqui mudou a história da humanidade, literalmente, tá? Que a derivada dessa função área é o f de t, ó. Tá aí, ó, isso aqui é o teorema fundamental do cálculo. Tá? Essa função área que a gente inventou ali, ó, tá? A função que calcula a área de A até um certo t, né, que é essa função aqui, ó, que é o nosso A de t, ó, x, né, então A está fixo, a função está fixa, a gente está variando só o extremo. Ela é uma função que quando a gente deriva ela, a gente deriva isso aqui em relação a t, né, essa conta aqui, ó, essa expressão de x, né, que é a nossa função, isso aqui dá a f de t. Né? Ou seja, gente, se você deriva a função aqui, ó, essa função que calcula a área de A até onde a gente quiser, se a gente deriva ela no ponto T, a derivada é essa altura. Tá?
Então, é como se fosse o seguinte, ó, a velocidade né, essa função ela tem um gráfico, tá? Né, essa função que calcula a área até onde a gente quiser. A taxa de variação dela, o coeficiente angular da reta tangente, lá no gráfico dela, num certo ponto t, tá? É esse valor aqui, ó, tá? É essa alturazinha aqui. Isso aqui dá o coeficiente angular da reta lá. Ou a taxa de variação com que essa A tá variando em relação a t. Beleza? Então, isso é o teorema fundamental do cálculo, gente. Que eu acabei de demonstrar para vocês aqui. E que a gente vai ver como é que isso funciona na prática. Ok? Como é que isso aí... porque essa função aqui é muito poderosa. Ela calcula a área de A até onde você quiser. Tá? Então pensem comigo aqui, ó. E isso aqui é a primeira informação que a gente tem, é a segunda informação que a gente tem nessa função. A primeira informação é aquela que eu havia dito para vocês, ó. Essa função aqui, ó, esse limite maluco ali, ó, se você calcula o limite de A até A, dessa f de x dx aí, ó, isso aí dá zero, né? Que é calcular a área de A até A tem que ser zero. Com essas duas informações, a gente é capaz de resolver muitos problemas e encontrar essa função. A gente encontra ela, tá? Porque, olha só, essa f é dada, tá? Então, como é que a gente descobre a função área sabendo a função original, né? A gente sabe que a derivada dela dá f. Ora, mas se a derivada dela dá f, isso é uma dica muito, muito forte, né? Porque como a gente já tem uma experiência grande com derivação, a gente sabe pegar uma função e derivar, e achar f', e aqui é o contrário, né? A gente tem uma f e quer encontrar uma função que derivando dessa f, é como se a gente quisesse fazer o caminho de volta. Tá? E é isso que a gente quer, tá bom? Então, por exemplo, gente, vamos na prática. Né? Eu quero calcular a área de 0 até 2, de 0 até... A gente já até fez isso na aula passada, né? Abaixo do gráfico do x ao quadrado dx. Tudo bem? Essa é a função. O que é que a gente faz? A gente abandona esse 2 e cria essa função, a função que calcula a área de 0 até t abaixo do x quadrado dx. Beleza? A gente fixa o 0 e vai de 0 até onde a gente quiser. A gente acabou de descobrir que, né, isso implica, ó, pelo teorema fundamental do cálculo, que é o que eu acabei de provar para vocês, a dica dessa função é a derivada dela é o quê? É x quadrado, é t quadrado. Que no caso aqui está x quadrado, né, mas como para a gente, né, ser compatível com a variável dela, eu tenho que escrever t quadrado, que é a mesma função, né, que é a função que está passando aqui, ó, por cima aqui, ó, y igual a x quadrado. Beleza? Essa é a dica aí, ó. Aí eu pergunto para você, gente, que função é essa? Quem é a de t? Alguém chuta aí? Que função a gente deriva da t quadrado? Alguém chuta? T cubo sobre 3. T ao cubo sobre 3. Mas não tem só uma, né? Tá? Essa aqui, de fato, né? Esse 3ds, ele vai cancelar com esse 3, diminuir uma unidade, dá 2. Vai ficar t quadrado mais 2. Bem, existe, na verdade, gente, uma família de funções, um monte delas, né? Porque poderia ter uma constante aqui, ó. Vocês concordam ou não? Porque essa função aqui também, ó, se você deriva, dá t quadrado. Né? Então, é por isso que quando a gente integra uma coisa, a gente sempre coloca uma constantezinha depois. Tá? Então, é aquela coisa. Então, a nossa função, a de t, ela está nessa classe aqui. Ó, ela é uma dessas... a dica, né, feroz dela é essa daí, ó, pelo teorema fundamental do cálculo. Tá bom? Depois eu vou explicar porque todas, né, têm essa cara aqui. É uma consequência do teorema do valor médio, né, de que nenhuma... ou seja, se essa função derivando da t quadrado, todas as outras
tem que ser desse tipo aqui, ou seja, elas diferem a menos de uma constante. Tá bom? E aí, bem, gente, só que como é que a gente encontra exatamente o C que vai dar o nosso negócio lá? A gente tem uma informação, essa nossa A de T, ela não é uma função qualquer dessa classe. Né? No zero, ela tem que valer zero. A de zero tem que ser zero, que é essa dica aqui, ó. Tá bom? Que é essa que eu falei para vocês, ó. Isso aqui não é bobagem, né? De que a nossa função, porque esse ponto base aqui, ele é importante também, ó. Ele dá essa informação de que integrar de A até A é zero. Isso é uma informação útil pra gente. Professor, nesse caso, então C vai ser zero? Então C vai ser zero, tá bom? Se o A de zero... inclusive eu vou dar outro exemplo daqui a pouco para vocês verem. Então nesse caso, com essas duas dicas a gente matou. Isso aqui implica então que o C é igual a zero. E aí a gente finalizou. A nossa A de T é o que então, gente? Ela é T ao cubo sobre 3. Acabou-se. Então, T ao cubo sobre 3 é essa função aqui, ó. Ela calcula a área de 0 até T, abaixo do gráfico de x quadrado, o T que a gente quiser. Pronto, acabou-se. Olha que massa. Aí eu pergunto para vocês, qual é a área de 0 até 1, gente? A área de 0 até 1. Em vez de você fazer esse limite maluco, doido aqui, ó, você vem aqui do lado, vem desse lado aqui, ó. É 1 ao cubo sobre 3, ó. Vai dar 1/3. Beleza? Qual é a área de 0 até 2? Né? Em vez de você fazer esse limite malucão aqui, ó, você usa o teorema fundamental do cálculo e usa essa funçãozinha aqui, porque a gente já descobriu toda ela. Desvendou já. De 0 até onde você quiser, está aqui ó, do lado aqui a função. Vai dar o quê? Vai dar 8/3. Né? De 0 até onde você quiser. E assim sucessivamente, gente. Aí acabou-se. Isso é o cálculo. Tá? Tudo que a gente... um monte de cálculo que a gente vai fazer é isso. Tá bom? Vou dar mais exemplos para vocês aqui. Ó. Mas, bem... Só para eu não acelerar muito, eu vou dar uma resumida aqui, tá? No que a gente acabou de fazer. Que foi... inventar essa função que calcula a área de A até onde a gente quiser, tá? Derivar essa função, né? A derivada dela, a tentativa de derivar isso aqui, ó, fixa o T, né? E faz, bem, a fórmula explícita é isso aí, ó, né? É A de T mais H, você dá um passinho para frente, diminui a imagem do T, A de T, divide por H, tá? Isso aqui é a área dessa figura, né, que é a área daqui até aqui, menos essa aqui, ó, sobra só esse filetinho aqui, ó, o filetinho sobre H. Esse filetinho sobre H, a gente fez uma estimativa dele aqui, ó, de que a gente consegue colocar essa área aqui, ó, entre esses dois retângulos, tá? Com a mesma base. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque como tem a mesma base H, esse H ele pode passar dividindo. Ó. E aqui a gente montou a nossa fração da derivada, que é essa daqui, ó, que é a nossa área dividido por H. E ela nasceu entre duas imagens aqui, ó. Imagens de duas coisas que estão dentro desse intervalo aqui, ó. Quando o nosso H vai para 0, esses dois extremos aqui ó, vão para T, tanto esse quanto esse. Então, isso vai para f de T, isso vai para f de T, vai espremer isso aqui em f de T. E daí surge o teorema fundamental do cálculo, tá? Que diz ó, que essa função que a gente criou, que calcula a área de A até onde você quiser, ela é uma função que num ponto T qualquer, ó, a derivada dá o f de T. E acabou, gente. Isso é o teorema fundamental do cálculo. Bom, se alguém na rua perguntar para vocês, qual é o teorema fundamental do cálculo? Isso aqui, você fala assim, ó, a função que calcula a área de um ponto até onde você quiser, a derivada dela é o f do ponto que você está calculando a derivada. Tá? Esse aqui é o teorema fundamental do cálculo. Ou seja, a taxa de variação dela é a altura do gráfico no ponto. Beleza? Né? Então, é isso aqui. Ó, né? A taxa com que essa função aqui ó, varia é essa altura aqui. Ó. Beleza? Em cada ponto aqui, ó, então, por exemplo, aqui, ó, ela varia pouco, né? Porque está próximo de 0. Então, aqui ela varia muito. E é de se esperar, né, gente? Olha só, onde tem muita região aqui, ó, né? Se você varia um pouquinho para frente, um valorzinho x, ó, aumentou bastante, ó, ela vai variar muito. Essa mesma distância horizontal, se você anda aqui, ó,
aqui, ó, essa mesma distância aqui, ó, né? Essa áreazinha aqui não é bem menor do que essa, né? Então, essa função área, ela varia na proporção dessa altura mesmo aqui, ó, né? Então, onde o gráfico está muito distante do eixo x, que é o valor da f nele, se você anda um certo valor fixo para a direita, você vai varrer um monte de área. Se o gráfico tá próximo, esse aqui, ó, o que é que eu estou querendo dizer para vocês, ó? Essa função área, né? O A está aqui, aí o gráfico, ele vem de algum lugar lá, imagina que ele está aqui altão aqui, ó, e aqui está um ponto T, ó, né? Se você anda aqui, ó, por exemplo, um centímetro para frente, olha o valor de área que você varre aqui, ó, é um valor grandão, né? Que é o quanto de área que variou, que é a taxa de variação, tá? Então, onde a F é grande, a taxa é grande, tá? Se o gráfico é pequeno aqui, ó, e esse T é pequeno aqui, ó, esse mesmo comprimento aqui, né, aqui para frente, ó, o mesmo comprimento aqui, ó, pá, ela vai variar um pouquinho, tá? Beleza? Então, isso só do ponto de vista gráfico, né? Eu só estou confirmando o resultado lá para vocês. E aí é isso, gente. Então, o fato dessa função, a derivada dela ser a f, serve de dica, né? É um problema, bem, como a f é dada, para descobrir essa função, ou seja, é dada a função f, e você tem que descobrir a função que derivando da f, que é o que a gente chama de inverter a derivada, né? Que é o processo de inversão. Vamos calcular mais uma área aqui para vocês treinarem aqui esse problema aqui. Deixa eu ver que horas são aqui, para não extrapolar muito. Bem, vocês me deram uma gordurinha aí, né? Eu vou usar um pouquinho essa gordurinha aqui no exemplo, tá bom? Eu vou calcular aqui, gente. Vou pegar a função seno e calcular a área dessa parte aqui que sobe e desce do seno, né? Que o seno ele faz assim, né? O que seria essa área aqui, ó? Né? Aqui é o π, sendo de 0 a 0, né? Ele sobe, aqui no π sobre 2 ele vale, né? Ele vale 1. E depois aqui no π ele chega a 0. Eu quero encontrar essa área aqui, ó, né? Essa área aqui, ó, essa área toda aqui, ó, é a área de 0 até π, né? Mas aí o que é que a gente faz? Eu fixo esse 0 aqui, tá? Eu fixo esse 0, deixo o t variando, eu vou calcular a área de 0 até onde eu quiser, sobre o gráfico da função seno de x dx. Isso aqui, né, então, fixado um certo t, isso aqui é um somatório cabuloso que eu expliquei para vocês. Isso aqui é um limite cabuloso, né? Isso aqui é a nossa função a de t, beleza? O teorema fundamental do cálculo, né, isso implica aqui, ó, pelo teorema fundamental do cálculo, ele diz para a gente que a derivada dessa função aqui, ó, derivando isso aqui, é o seno de t. Ela varia, né, a taxa de variação dela é o valor da imagem, da função que a gente está integrando, né, está calculando a área, que no caso aqui a nossa f de x é seno de x, num ponto t. Aí eu pergunto para vocês, que função derivando da seno, gente? Isso implica que o a de t é o quê? Menos cosseno. Vai dar menos cosseno de t, tá? Só que pode não ser essa função, né? Ela pode ter uma, né? Se eu sou uma constante aqui, ó, eu não mudo a derivada, né? Essa daqui dá seno de t, mas qualquer outra constante que tiver aqui também vai dar seno, tá? E aí o que que acontece? A gente quase encontrou a nossa função. Então, só que a nossa função, a área de 0 até 0, de 0 até 0, dá 0. Aqui, ó, com essas duas informações a gente encontra o C, ó. Então isso implica que o que, ó? Joga o 0 aqui, ó. Então, cosseno de 0 dá 1. Então, por exemplo, A de 0 é menos cosseno de 0 mais C. Isso tem que ser 0. E daqui a gente tira o C, ó. Cosseno de 0 é 1, então aqui dá menos 1, eu passo para o outro lado lá positivo, dá 1. Isso implica que C é igual a 1. Encontramos o C, ó. Então, isso aqui é um exemplo de que nem sempre o que você já acha aqui, o menos cosseno, já é a resposta lá, tá? Então, às vezes, tem a constantezinha para fazer diferença. Então, encontramos a nossa função. Então,
A função abaixo do seno, que calcula a área de 0 até onde a gente quiser, ó, essa função ela é C igual a 1. Então vai ficar 1 menos cosseno de t. Pronto, acabou-se. Você calcula a área onde você quiser. Você calcula essa área daqui até aqui, daqui até o π, daqui até aqui, sei lá, onde você quiser. Beleza? E aí, então, o que fica aqui, ó? Então, aqui o nosso... Então, a área de 0 até π, abaixo do gráfico do seno de x dx, ó, ele vai ser o quê, ó? É a área do π aqui, ó. É você jogar o π aqui dentro. Vai ser 1 menos cosseno de π, né? O cosseno de π é menos 1, com esse menos dá 1, mais 1 dá 2. Dá 2. Bom, então aqui dá 2, essa área aqui, ó. Né, mede 2 unidades de... Né, 2 vezes a unidadezinha aqui. Beleza? Então, gente, a nossa missão agora na próxima aula, tá, vai ser uma aula inteiramente dedicada a resolver esses problemas aqui, a praticar isso aqui. Ó, tá? Eu vou resolver vários exercícios e esclarecer para vocês a segunda versão do teorema fundamental do cálculo, que é a mais usual, tá, que é o que aparece nos livros, e eu queria muito que vocês soubessem dar esse passo dessa notação, do que é o teorema fundamental do cálculo, que é essa função aqui, saber trabalhar com essa notação e migrar para outra notação, que ela é bem prática também, mas ela não dá muito a noção gráfica da coisa, tá? Então, eu vou fazer a conexão entre as duas coisas lá, tá bom? Na próxima aula.